Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vou gravar o capítulo de sexta-feira, por conta do problema. Era a página 115, capítulo 3 do livro do Curso em Milagres. A percepção inocente. Primeiro capítulo. A expiação sem sacrifício. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes de qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação ainda está associada aos milagres que possam aparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou os seus filhos a sofrer, porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada que surgiu da projeção tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Claro que não, né, gente? É uma forma de interpretar. É a mesma coisa que falar: por que eu passo por isso? Porque temos que passar, faz parte da evolução do aprendizado. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não julguem, não prejulguem. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens de inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso, tem aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras, em si mesmas, não são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor. Ai, gente, como nós temos diferentes pontos de vista, né? Proeminente como defesa, em formas mais brandas, um pai diz: isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. A declaração "a mim pertence a vingança", diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. Gente, são escolhas. Se um pai ou uma mãe, de alguma forma, pune um filho porque ele fez algo errado ou que não deveria, não é porque ele não ama, mas sim porque ele está querendo corrigi-lo. A mesma coisa o que está sendo dito. Se algo de ruim acontece comigo, é culpa de Deus? Não, né? Não tem. Eu penso da seguinte forma: nosso bom Pai me dá condições de ter uma vida, um trabalho, mãos perfeitas, pés perfeitos, pernas, braços, cabeça. Faça por si. Aí vocês é que têm que fazer a parte. É a mesma coisa, não adianta só pedir ajuda, eu tenho que permitir, porque nem Deus invade nosso livre-arbítrio. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não criou e nem o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus efeitos maus contra ti. É provável que os guardaste contra mim? Gente, somos nós que nos punimos. Se nós fazemos algo de errado, é aqui mesmo que nós vamos, de alguma forma, ter que zerar isso. Certifica-te de que reconheces
como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção? Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus Adão rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas. Gente, por que Jesus puniu Adão? Porque ele errou, ele falhou. Faz parte da, do aprendizado. Se eu me comprometo a fazer um bom trabalho, a executar algo, e de repente eu não faço, eu faço pela metade, eu faço errado, o meu patrão tem todo o direito de me punir, de me mandar embora. Só isso. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo, e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso até mesmo com o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca terrorizam os seus alunos. Terrorizar é atacar. Medo, né, gente? Criou medo, nada vai fluir. E isso resulta de rejeição do que o professor oferece. Se você realmente trabalha de uma forma, impõe de uma forma aterrorizando, impondo, nada vai fluir. O resultado é o fracasso do aprendizado. Refiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados, lado a lado, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido do estado de inocência ou de graça, que é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. O Cordeiro tirou o pecado do mundo. Quem foi o Cordeiro? Jesus. Mas ele tirou também por livre e espontânea vontade, quando ele fala, Pai, faça o que deves fazer. Ele aceitou. A expiação é inteiramente sem ambiguidades, é perfeitamente clara, porque existe na luz. Só as tentativas de amor talhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano, e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de que tudo é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita, a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho, tal como ele é,
reconheces que a expiação, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é verdade, e por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. É bem simples assim, né, gente? Eu não posso ser chamado de inocente se, se existe maldade. E todos nós, na verdade, na realidade, temos o lado bom e o lado mal. Para que lado que você vai deixar, de alguma forma, pender? Não posso culpar a Deus pelos meus atos, atitudes, escolhas e opções de vida. Pensem nisso. Até mais tarde.